Oi, gente, tudo bem com vocês? Professor Bruno Pontes, o Bruninho, passando aqui para fazer uma super revisão voltada ao vestibular da PUC-PR. Nós vamos analisar aqui brevemente, lembrando, é uma revisão, né? Brevemente aqui as questões, os principais tópicos das três obras que a PUC vai cobrar para esse vestibular, né? Então nós temos a Edith Stein, nós temos o Fanon e temos também aí o Kant, para poder trazer os principais conceitos, as principais ideias. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito na prova. E a gente começa essa análise a partir do texto Para a Paz Perpétua do Immanuel Kant, né? O Kant, ele é um filósofo iluminista, e essa ideia é a primeira que tem que estar na tua cabeça já, né? O Kant, como iluminista, ele já pressupõe essa ideia de uma razão como elemento que é promotor da paz, o elemento que ele nos conduz para a paz, que nos ajuda e favorece muito para a construção de uma paz. E aí, inclusive, o próprio documento, né, o texto dele, que é cheio de diretrizes, né, para a paz perpétua, tende a direcionar ou ajudar a sociedade a construir um plano que é político, que ele é filosófico, em busca de uma paz perpétua, né? Então, qual que é o objetivo principal da obra, né? Propor um plano filosófico e político para alcançar uma paz duradoura entre as nações, né? E não mais uma paz que é comprometida por acordos falhos, né? Ou que seja submetida a interesses escusos ali, né? Interesses de outra natureza. A ideia é que a gente possa construir uma paz, ser promotor de uma paz que favoreça a todos, a humanidade, de uma perspectiva mais ampla, né? Mais cosmopolita. Então, a paz não pode ser algo temporário. E como é que a gente constrói isso, né? Então, você tem que lembrar que o Kant está no contexto iluminista, e a ideia de razão como promotora é o que tem que conduzir as coisas. Mas é claro, duas diretrizes são importantes, né? A ideia da justiça e do direito como elementos que nos conduzem para esse lugar da paz, né? Então, a paz não pode ser algo temporário, né? E o Kant, no seu texto, ele articula vários tópicos, né? Onde ele apresenta isso de um modo detalhado, mas que a gente consegue tirar desses tópicos essas principais ideias aqui, né, que é o que ele destrincha ali no texto. Então, ele busca relações pacíficas, então pautadas na razão, né? Prevenção de guerras também. Então, a prevenção de guerra ela é sempre ligada a uma forma que um tratado de paz ele seja um tratado bom para todos. Um tratado de paz é aquele que ele é assumido por todos e ele tem um lugar efetivo ali de garantia de direitos, né? Um tratado justo, né? E quando a gente pensa a ideia de justiça, a gente pressupõe aquilo que a razão ela nos conduz a esse lugar, né, de fazer a justiça. Então, o papel da razão, toda hora eu chamo a atenção para esse lugar iluminista do Kant, né? Tratados consolidados, né? E essa consolidação ela é guiada pelo projeto da razão, tá? Tratado que respeite a soberania dos estados, né? Que garanta esse lugar efetivo de cada um dos estados, que faça com que cada estado tenha as suas fronteiras, a sua voz ela seja respeitada. É claro que a PUC ela não entra numa vibe de interpretação mais contemporânea, de problematização de atualidades, né? Mas você certamente, como está estudando muita coisa hoje e se preparando para esse vestibular, você consegue fazer vários links, né? De quantos países não têm a sua soberania respeitada. Enfim, o texto do Kant, apesar de ser um texto de contexto iluminista, ele é um texto que ele é atual, inclusive para refletir sobre várias questões geopolíticas que nós temos hoje em dia, né? Dívidas não devem ser utilizadas para financiar guerras, importante, né? Então a gente olhar a forma como os países se organizam nos seus tratados de paz. A autodeterminação dos estados é essencial para a paz, né? Então, eles se promoverem, né? Mas também terem a sua soberania respeitada. Então, você conseguir esse lugar efetivo de construção de uma paz, né? E, acima de tudo, você também
ter a sua voz, ter a sua vez, né? E também se colocar num lugar de respeito, tá? Criação de uma liga de estados para promover a paz, algo parecido com o que a gente tem de ONU hoje em dia, né? Então, você pensar numa Assembleia Geral, né? Ele usa o termo de uma liga, né? Uma liga de estados onde se pode promover, debater fragilidades e buscar a construção efetiva da paz, tá? Então, a promoção da paz, ele é um elemento importante e super considerado. Constituições republicanas que façam valer ali a construção de parlamento, né, a ideia de uma participação política, né, de uma deliberação política, né, e também a validação desse sujeito na participação, né, e dentro das tomadas de decisão, tá? Mas acima de tudo na construção de um parlamento, de um poder político efetivo, né? E aí a parte final da obra, que o Kant ele acaba dando um recado também para a gente, né? O Kant ali ele traz uma reflexão para nós sobre a ideia da necessidade de progresso moral da sociedade, e a gente só consegue progresso moral quando a gente também se desenvolve do ponto de vista racional. Então, uma sociedade que avança é uma sociedade que tem aí um espaço de reflexão. A gente poderia fazer várias pontes para analisar a importância da cultura, a importância de uma educação de qualidade, a importância de uma educação filosófica, uma educação para o pensar, como elemento importante, né? Você olha para a realidade brasileira, por exemplo, muitos olham para a filosofia como um desperdício, né? Enquanto que a maioria dos países da Europa, por exemplo, tem na grade curricular um espaço reservado para a educação para o pensar. Não precisa ser necessariamente uma aula de filosofia, né? Mas você tem um lugar onde você consegue trabalhar o pensamento, a construção dos conceitos, a sistematização, né, e a análise desses conceitos, né, num projeto de educação para o pensar. Então, a gente só consegue isso, né, através do desenvolvimento moral, né? O papel dos filósofos e da educação também é um ponto importante destacado por Kant, né? Exatamente porque o filósofo é aquele sujeito que resgata e que ajuda as pessoas no desenvolvimento moral. Dá para a gente trazer aqui para o debate o texto, por exemplo, do Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento do Kant, né? O texto do Aufklärung, que conduz o sujeito, né? Que propõe a ideia do sujeito sair de uma condição de tutela, de minoridade. Então, o texto kantiano ele convoca já exatamente esse lugar de reflexão, um lugar de empoderamento do sujeito, um lugar onde esse sujeito ele é ressignificado na história, porque ele toma a história pelas suas mãos, né, nas suas mãos, e ele avança num processo de autodeterminação. Então, o Kant ele vai trazer para nós uma necessidade desse filosofar, né, e o papel dos filósofos dentro da construção de um projeto de educação, né. E aí também há o imperativo categórico na política. Então, o que é imperativo categórico? Isso aparece na parte da ética do Kant, né, nos textos da fundamentação da metafísica dos costumes, né, também na crítica da razão prática kantiana, né, a gente vê a ideia, principalmente no texto da fundamentação da metafísica dos costumes, a ideia de um imperativo categórico que diz que age de tal modo que teu agir se torne uma máxima universal. Então, a escolha que eu vou fazer é uma escolha que ela tem que ser maximizada. Essa escolha ela tem que ser tão boa que ela tem que ser tomada por todos, né? Todo mundo tem que olhar para essa decisão e vê-la como uma decisão necessária, efetiva, e que vai promover as pessoas, né? Então, Kant coloca esse lugar da reflexão. Da mesma forma, né, é necessário também trazê-lo para a política, pensando que o agir político ele também é um agir da melhor decisão, ele é um agir que privilegia o todo, né, e que nos ajuda a construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, pautada muito na ideia da razão, da justiça e do direito. Beleza? Essa é a primeira parte, então. Até mais! Então vamos para a segunda obra que a PUC-PR cobra de nós, que é uma investigação sobre o Estado. É uma obra de Santa Teresa Benedita da Cruz. Conhece? Ah, te peguei, hein? Sim,
Edith Stein, né? Edith Stein é uma santa da Igreja Católica, ela foi canonizada, né? Mas antes de se tornar santa, não, depois também, óbvio, né? Mas ela tem uma formação muito forte de filosofia e também de teologia, tá? Edith Stein, ela era uma mulher judia e que se converte depois ao cristianismo, mas antes de viver esse processo, ela foi aluna ali, assessora do Edmund Husserl, né? Um dos maiores fenomenólogos da história, o pai da fenomenologia, né? Do estudo do fenômeno, daquilo que aparece, daquilo que se dá à nossa consciência e à nossa intencionalidade, né? Então, a Edith Stein foi aluna dele, né? Conviveu com ele muito tempo ali, como assessora, né? E ela começou a se destacar na produção filosófica e ela vem nesse ramo da fenomenologia, né, do estudo dos fenômenos, das coisas como elas são na sua efetividade e não naquilo que aparenta ser, e ela traz uma reflexão muito interessante. A PUC cobra o capítulo 1 dessa obra, né, e a gente vai analisar um pouquinho quais são as considerações e o que a Edith Stein ela pode nos ajudar. Né? Então, ela tem como base o método fenomenológico e ela busca estudar a estrutura ôntica. O que é a estrutura ôntica do Estado? Né? Quais são os elementos formadores do Estado em si? Rompendo com a ideia de uma utopia, ideia de natureza, por exemplo, como Aristóteles fala, né? E aí a Edith Stein ela quer focar exatamente naquilo que faz o Estado criar, surgir, né? Como que ele se cria, como que ele nasce, né? De onde que ele vem? Então a Edith Stein tem esse cuidado e esse trabalho, né? De olhar para o Estado enquanto fenômeno essencial, tá? Baseado na estrutura ôntica. Então a estrutura ôntica é exatamente buscar essa compreensão essencial, né? Ela explora, né? Coloquei um S aqui que não existe, né? Explora as estruturas ontológicas das coletividades humanas, tá? Ou seja, ela vai analisar no capítulo 1 quais são as formas de organização social que elas se diferenciam ou que elas ajudam para que a gente tenha o Estado, para que o Estado ele exista, ele se forme. Né? Então, ela explora essas estruturas ontológicas. O que é ontologia? É o ser enquanto ser. Né? Ele está ligado a essa concepção de análise sobre o que é efetivamente a coisa e não sobre o que ela pode ser, né? Ou sobre a sua possibilidade. Né? Então, ela busca construir essa estrutura ontológica da ideia do Estado. Né? E aí ela vai fazer uma análise a partir dos tipos de agrupamentos humanos que nós temos. E esses agrupamentos que ela coloca na obra, eles têm algumas classificações até chegar na ideia do Estado, tá? E aí ela vai diferenciando para dizer, ó, isso aqui é o Estado, isso aqui não é o Estado, né? Então, primeira ideia, a ideia de massa, tá? O que é a noção de massa? Massa é esse aglomerado de pessoas que não tem vinculação, não há vinculação. Vamos pensar um exemplo banal. Um jogo de futebol. O jogo de futebol tem essa característica, né? Você vai lá, você abraça, você pula com uma pessoa que você nunca mais vai ver na vida. Mas às vezes parece que você dá mais afeto para aquela pessoa do que muita gente conhecida, não é verdade? Então, a ideia da massa é isso que está ligado a um sentimento comum ali, mas ele não tem continuidade, tá? Ele não, você vai, acho que o exemplo do futebol é muito bom, né? Você vai no jogo, às vezes você abraça uma pessoa na comemoração do gol e depois você conversa, até às vezes no intervalo, troca uma ideia, fala sobre a vida, depois acabou, né? Aquilo não existe mais, tá? Então é uma conduta muito guiada por impulso. Então, a primeira forma de agrupamento humano que ela indica é a ideia da massa, tá? Segunda ideia, a ideia de comunidade, um outro ponto importante para nós, né? O que é comunidade? União de pessoas com laços afetivos e também uma identidade. Então, quando a gente fala sobre comunidade, a gente está falando de um outro tipo de vinculação. Consegue perceber? E é esse cuidado que a Edith Stein, quando a gente fala sobre uma estrutura ôntica, né? Analisar a partir da fenomenologia, é exatamente o que são as coisas e principalmente as formas de agrupamentos humanos. Né? Então, pensar a ideia de comunidade, que é o segundo tópico que ela analisa, a gente tem, primeiro, laços afetivos,
e uma identidade. Você tem uma identidade, né, com aquelas pessoas. Você tem uma troca, né, com aquele grupo. Então a gente considera uma comunidade a partir dessa realidade, né? Então a interação, compromisso e finalidade comum. Dá para falar, como exemplo, comunidades religiosas, né, onde as pessoas dividem das mesmas convicções, dos mesmos interesses, né? Eles têm uma identidade que os rege, tá? Né, laços afetivos que se importam, mas ainda falta algo para a gente dizer, por exemplo, que isso é um Estado, né? Não, isso é uma comunidade, é uma parte, tá? Inclusive é uma parte importante, né? E aí, o terceiro tópico, a ideia de sociedade, conjunto estruturado por normas e funções, mas com relações formais, tá? Pensar sociedade, a gente está pensando daquilo que está um pouco na esfera jurídica, que diz sobre espaços, né? Sobre funções, sobre normas, mas sobre relação que ela se dá do ponto de vista da lei positiva, do direito, né? Que diz sobre os limites, limite de velocidade, respeito aos espaços, né? Então, você tem um foco na organização e manutenção da ordem. Mas esse tipo de organização, ele gera algum sentido para você? Sentido comunitário? Não. Todo mundo respeita. Mentira. Não, não é. Mas, enfim, as pessoas elas tendem a respeitar, por exemplo, um sinal de trânsito, né? Todo mundo para de modo organizado, respeita, pá, bonitinhos ali, todo mundo ali, né? Abriu, todo mundo vai. Todo mundo segue uma norma, né? A gente respeita a estrutura e a forma como a sociedade se organiza, tá? Mas não significa que você tem vinculação, né? Geralmente as pessoas nem olham para o carro que está do lado, né? É assim. Bom, cá entre nós. Às vezes a gente não conhece nem o nosso vizinho, né? Quiçá querer dizer uma boa noite para quem está do lado ali, né? Tá, tudo bem, eu sei dos perigos, né? Blá, 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 mas tá. A gente está bem individualista ultimamente, né? Foco na organização e manutenção da ordem, tá? Então essa é a ideia, né? O padrão é cumprir aquilo que é a regra. Então uma sociedade, ela tem um caráter jurídico, que é importante, né? Que delimita algumas funções, mas que não avança enquanto uma estruturação efetiva, tá? E por último, o Estado, né? O que é o Estado? Uma forma complexa de agrupamento, aí sim, com estrutura hierárquica e normas próprias. Quando a gente fala sobre isso, a gente está dizendo que o Estado ele tem um elemento que tem da sociedade, concorda? Né? Que a sociedade ela tem essa característica de normatizar, de instituir. Né? Então, olhar para o Estado é olhar para elementos que compõem a ideia de uma sociedade, ordem jurídica, né? Que traz ali uma formatação, uma estruturação, né? De organização da sociedade, mas a comunidade enquanto identidade coletiva. Então, pensar o Estado é pensar tanto a perspectiva identitária daquele povo e também o aspecto do caráter da sociedade que nos coloca num lugar de correlação com o outro, de interpretação da vida social, de respeito às regras, né? Então, pensar o Estado é pensar um ente coletivo com uma identidade própria, né? Distinta apenas das somas de indivíduos, né? Ele nasce como uma realidade social organizada, pensar o Estado, tá? Como uma realidade social organizada, e ele tem uma finalidade, né? Então, quando a gente pensa naquilo que compõe o Estado enquanto caráter de sociedade, ele indica caminhos, né? E aí, às vezes, dependendo da noção de um Estado, o Estado ele tem, às vezes, elementos culturais que direcionam, que padronizam, né? Ele não é um dado natural, tá? Pensar Estado. Aqui tem uma crítica muito forte ao Aristóteles, atenção a isso, né? Tem uma crítica ao Aristóteles. Aristóteles vai dizer que o Estado ele é um elemento da natureza humana, né? Que o ser humano ele é um ser social e a Edith Stein ela recua disso, né? Ele surge da interação entre as pessoas, né? Por isso que ela vai crescendo a interpretação, né? Ou avançando na interpretação em relação aos agrupamentos humanos, tá? E por último, busca a constituição de um bem comum, né? Expressão de uma vontade coletiva, olhando para o todo, fortalecendo as vinculações, mas também guiado ali
por elementos tanto da esfera da ordem jurídica, quanto também da ideia daquilo que é um sentimento de coletividade para o bem comum, tá bom? Beleza? Então, essa é a obra, em linhas gerais, na revisão da parte da Edith Stein, da obra Uma Investigação sobre o Estado, o capítulo 1. Beleza? Vamos para a terceira parte, então. Bora lá. E vamos para a análise da terceira obra dessa revisão para o vestibular da PUC-PR, uma obra necessária, uma obra incrível, e é um autor que os vestibulares, de modo geral, têm trazido com maior frequência, que é o Frantz Fanon, tá? Ele tem, então, um texto chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, é um dos meus textos favoritos da vida, né? Porque o Fanon, ele consegue, na minúcia, trabalhar o elemento do racismo, principalmente nessa relação ali que a gente tem do colonialismo, né? Então o Fanon, ele é um psiquiatra, um filósofo, e um cara que ele busca estudar ali, né, esse foco dos estudos pós-coloniais e a análise subjetiva do colonizado, ou seja, o impacto que há na vida do colonizado em relação àquilo que o colonizador faz, né? Ele atua numa interpretação das Antilhas Francesas, né? Mas isso vale também para a relação que o próprio brasileiro, ele também vive aqui, né? Nessa relação com do quanto a gente sofreu num processo de colonização e o quanto ainda nós temos elementos do racismo dentro da vida cultural, do seio cultural, né? Então, o Fanon, ele analisa o colonialismo e, acima de tudo, o colonialismo numa relação de dominação e desumanização, que afeta o corpo, a mente e as relações sociais. Lembra que ele é um psiquiatra, né? Então, o Fanon, ele vai interpretar como o sujeito negro, né, a mulher, o homem negro, eles lidam com essa relação, né, que a gente chama de uma relação racial, por mais que esse conceito ele não tenha uma apropriação na sociologia, na ciência da natureza, mas ele é um conceito sociológico importante, né, para colocar um marcador social de diferença, tá? Então ele vai interpretar o quanto essa ideia da dominação, da desumanização, né, afeta o corpo, afeta a mente e afeta as relações sociais, tá? E do quanto, mesmo ele analisando a relação do sujeito antiliano com a França, né, isso vale para vários contextos aqui, tá? Então, o primeiro capítulo, são 3 capítulos que nós temos na obra. O primeiro capítulo tem por tema o negro e a linguagem, e o quanto o elemento da linguagem ele é um elemento de dominação, porque a pessoa quando ela vai, por exemplo, para a França, né, aquele colonizado que não fala o francês, né, puro, no modo mais correto possível, ele sabe que existir para o outro é falar a língua. E a gente tem clareza disso. Eu sempre gosto de dar o exemplo. Quando a gente vai viajar, por exemplo, se você domina aquele idioma, você faz uma relação com aquela visita cultural, com aquela viagem que você está fazendo, né? Quando você não domina o idioma você tem uma outra relação. E esse ponto é um ponto importante para nós. É o ponto que está ligado ao quanto o domínio da língua ele é um elemento importante. Mas aí a gente está falando de uma relação de colonizado com o colonizador, com o país colonizador, né? Então, falar é existir para o outro. Isso é nítido, né? Dentro da relação. A linguagem é um meio de dominação cultural e também racial. E o Fanon demarca isso com muita propriedade, né? E o que eu vou, inclusive, ler o texto para vocês, que eu acho que é importante, né? Diz assim: todo povo colonizado, isto é, todo povo no seio do qual nasceu um complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade cultural, toma posição diante da linguagem da nação civilizadora, isto é, da cultura metropolitana. E o que isso implica? Se isso implica em deixar e destituir
Eu estou mexendo aqui porque eu estou com uma colinha aqui ligada do computador, né? Porque tem muitos pontos importantes, aí eu vou comentando as coisas que estão aqui e outras que eu deixei anotado ali no computador, né? Então, esse sujeito, ele abdica, ele deixa coisas dele, né? Em detrimento dessa necessidade de fazer parte da cultura do outro. Mas fazer parte da cultura do outro, para você ser aceito, você precisa abdicar daquilo que é teu. E aí o Fanon começa a entrar num problema para a gente, né? O sujeito negro se distancia de si mesmo para ser aceito. E o Fanon, inclusive, no capítulo 1, no 2 e no 3, ele dá vários exemplos disso, né? Do quanto precisa haver um apagamento, e esse apagamento, ele muitas vezes ele está numa esfera quase do implorar ser acolhido, tá? Para você ser benquisto. Para não dar um exemplo na obra de que aqueles sujeitos... primeiro, se você não estuda, você não é aceito, para começo de conversa, tá? E o Fanon deixa isso marcado na obra. E o Fanon, ele cita um exemplo de que um jovem negro que se destacou, né? Ele era aceito dentro do grupo social, e aí as pessoas diziam que ele por ter estudado, eles não o viam como um negro. Ele era menos negro do que os outros, né? Ele era menos negro. Ele não é negro na efetividade porque ele estudou, né? Então ele tem uma ascensão. Eles brincam, inclusive, com a forma como o antiliano ele fala, o francês. Então eles se dirigem a eles como os pequenos negros, porque eles falam como crianças, um pouco incerto, um pouco impreciso. Né? Então tem um jeito maléfico ali de abordar, né? Então a gente tem esse recorte dentro da obra. O segundo capítulo, segundo e terceiro capítulo, eles trazem duas marcações, né, ligadas à ideia aí do gênero, né? Então, falar da mulher e falar do homem na relação da mulher de cor com o branco. Aqui eu errei, escrevi errado aqui, não é com o negro, a mulher de cor com o branco, tá? A mulher de cor com o branco, né? E o homem de cor com a branca, tá bom? Então a gente, só corrigindo ali, né? Então no capítulo 2, o que a gente vê? A mulher negra colonizada idealiza o homem branco como símbolo de poder, beleza e valorização. Então o Fanon ele já traz uma marcação bem séria, que é assim, o branco do ponto de vista cultural, ele se apropria do que é certo, né? E do que é perfeito. Tá? Então, para a mulher negra, há uma necessidade, né, de se associar com o homem branco. Para quê? Para ter acolhimento e reconhecimento no mundo que a inferioriza. Se você internaliza essa ideia, tu responde um monte das questões, né? O Fanon ele usa exemplos da literatura, né, capítulo 2, principalmente o capítulo 3, né, para poder falar sobre essas relações, mas o tempo todo ele está dizendo que existe uma mulher, um sujeito, isso vale tanto para a mulher quanto para o homem, que preza, que busca por aceitação. E essa aceitação não está na relação com outro negro. Ela está com o branco, para ser inserida, né, para ser amada. Então você tem ali uma hierarquização racial, né, uma subordinação dessa mulher negra em relação ao homem branco. Para quê? Para se sentir valorizada. Porque o branco se apropria do que é certo, né? O branco se apropria desse lugar de poder. Então é um ponto de atenção que o Fanon coloca para nós, né? E o capítulo 3, o homem de cor e a branca, a gente também tem um pouco dessa relação, né? De uma relação afetiva ali, no qual o desejo do homem negro pela mulher branca reflete a interiorização do racismo e a busca pela validação social. Ou seja, ter uma mulher branca, possuir uma mulher branca, né, compensa o sentimento de inferioridade. Eu até digo assim que o Fanon, nesse capítulo, eu digo, mas não como voz da minha mente, tá? É o que o Fanon trabalha. O Fanon faz uma análise psicanalítica sobre essa ideia de poder e da relação, do possuir uma mulher, né? Então, desse homem branco, nessa conjunção carnal, né, da ideia de submissão, sabe, de ter uma mulher
ali com ele, né? Então, esse homem negro ter um lugar de poder, mas também tem uma coisa do fetiche de dominar um homem negro, né? Por conta da mulher também. Então, a mulher branca, para o homem negro, na obra do Fanon, ela representa o símbolo do colonizador, né? Ele não quer apenas ela como um objeto de prazer. Ele quer essa mulher como objeto de status, né? De ter um lugar. Mas por quê, Bruninho? Por ter um lugar de defesa contra essa opressão internalizada, né? Então, quando eu desfruto desse prazer com a mulher branca, né? Eu consigo me libertar, de certa forma, dessa opressão, né? Então, a gente tem ali uma relação afetiva que ela é distorcida. Ela é distorcida por conta do quê? Da estrutura racial e do histórico do trauma, do processo de colonização. Então, ter uma mulher branca para o homem negro também é, de certa forma, um lugar de ascensão, né? E é uma forma de você compensar aquilo que sofreu no processo de colonização, né? Então, a gente tem que olhar a obra do Fanon como uma dica final, exatamente pensando nesses lugares, né? Um lugar de uma reflexão pós-colonial, né? Do efeito do colonialismo e daquilo que o sujeito precisa passar para ser aceito socialmente, né? Ser encontrado socialmente, porque existe uma marcação que está na sua pele e uma diferenciação que é feita socialmente. A obra do Fanon, ela é urgente, ela é necessária, ela é atual e ela inclusive dialoga muito com a realidade brasileira. Recomendo a leitura fortemente. E aproveito para desejar uma excelente prova para todos vocês, viu? Beijo no coração, me siga nas redes sociais aí, viu? Até mais, gente. Tchau, tchau.